Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. Meu nome é Patrícia Carla e eu criei esse canal com o propósito de compartilhar assuntos referentes à espiritualidade, esoterismo, assuntos holísticos e assuntos metafísicos e também filosofia. E o assunto que eu trago hoje nesse vídeo, ele é bem interessante porque eu vou falar que nós somos seres vibracionais. Então, qual a importância da gente cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para a gente sempre tentar manter a nossa frequência alta, tendo assim uma vibração mais elevada. E isso vai nos ajudar a fluir com o universo, com o fluxo universal. Vamos lá então ao vídeo? Venham comigo. Então, pessoal, eu vou começar o vídeo trazendo uma frase que eu gosto bastante, que é de um cientista genial chamado Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele trouxe grandes invenções para a humanidade. Ele foi a pessoa que dominou o eletromagnetismo lá no início do século XX e ele desenvolveu muitas invenções e muitos estudos. Inclusive, ele fez um estudo muito interessante, ele fez um projeto e apresentou esse projeto para autoridades, no qual ele desenvolveu uma tecnologia tirando o eletromagnetismo da Terra e gerando eletricidade. Então todo o planeta poderia ter uma energia limpa e uma energia sem fio. Isso lá no início do século XX. Só que, claro, esse projeto dele não tinha viabilidade econômica e ninguém quis comprar a ideia dele e esse projeto ficou esquecido. E, inclusive, ele tem vários projetos que estão sobre o domínio hoje do governo americano, está sobre sigilo. Ele foi uma pessoa que ele entendeu a frequência e o eletromagnetismo, como que isso funcionava. Então a frase dele é a seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de frequência, vibração e energia. Então essa frase ela é bem pertinente e é um resumo de tudo que a gente vai falar aqui hoje, que nós somos seres vibracionais. Que tudo, gente, é energia, tudo é consciência. Há cerca de um século atrás, surgiu a física quântica. E o que é a física quântica? É o estudo de sistemas subatômicos, ou seja, bem no microcosmo mesmo, bem abaixo do átomo. Já é um estudo dos nêutrons, dos átomos, dos elétrons, dos nêutrons, dos fótons. E esse estudo, ele trouxe grandes descobertas e revolucionou a nossa tecnologia. Max Planck, um notável cientista do início do século XX, ele, através dos seus estudos, desenvolveu uma constante chamada constante de Planck. E foi aí o início do estudo da física quântica. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel de Física em 1918, devido a essa descoberta. E mais tarde, o Albert Einstein, ele desenvolveu uma teoria muito importante e ele se baseou nessa descoberta do Planck, ele se baseou nessa constante de Planck para desenvolver essa teoria. E o que o Albert Einstein, qual a conclusão que ele chegou? E essa teoria do Albert Einstein concluiu que existe um campo que permeia tudo no universo. Ou seja, existe uma energia que passa através de tudo. Passa através de tudo que existe no universo. Ou seja, tudo tem a mesma onda, tudo está ligado por esse campo. Então a conclusão da física quântica é que tudo está ligado por essa grande energia, que também podemos chamar de consciência. Então, todos nós somos, lá no fundo, na sua essência, uma coisa só. Algumas pessoas, elas conhecem essa energia de alguma forma, mas outras pessoas, a grande maioria, na verdade, desconhece completamente isso. Só que essa energia, ela afeta a vida de todo mundo.
Então é muito importante que a gente saiba sobre esse assunto e se aprofunde um pouco mais. E dessa forma a gente terá um pouco mais de compreensão para conseguir fluir mais com esse fluxo universal que existe, esse fluxo cósmico. Quando nós começamos a tomar ciência que esse fluxo universal ele existe e que ele permeia todas as coisas, que ele é a base de tudo que existe, começamos a entender como realmente funciona o mundo e temos mais chance de nos conectar com as energias verdadeiras do universo e entender que tudo depende muito da nossa vibração, da nossa frequência, da vibração que nós emanamos. Então, dessa forma, finalmente poderemos tomar as rédeas da nossa própria vida. Tudo ficaria mais fácil, a gente iria conseguir ter a fluidez, ter aquela fluidez com as forças cósmicas. Os animais, as plantas, as pedras, os minerais, tudo tem consciência, tudo tem um certo padrão de consciência. É claro que a consciência nossa é diferente da consciência de um animal, de uma planta, mas tudo tem um padrão de consciência, como se fosse uma assinatura. É por isso que é muito falado do espírito de Gaia, que a Terra é um ser completamente vivo, cheio de consciência. E também se fala muito no esoterismo sobre os elementais. O esoterismo considera que tudo tem um sopro divino, uma espiritualidade. As plantas, o vento, as pedras, tudo na natureza tem um espírito, que é o espírito de Gaia. Então, gente, nós podemos concluir que a nossa verdadeira natureza, que é a nossa essência, ela é muito grandiosa. Ela está ligada à divindade, à consciência divina, à consciência cósmica. A nossa essência, ela é pura consciência cósmica, pura consciência divina. É a nossa centelha divina, a nossa partícula de Deus. Um grande médico psicanalista chamado Wilhelm Reich, ele observou o seguinte: ele postulou que toda emoção gerada pelo ser humano, ele gera um deslocamento de energia enorme. E essa energia, ela vai para esse campo no qual Einstein descreveu, que envolve tudo. Então, essa energia do nosso sentimento, ele gera um deslocamento tão grande que ele afeta esse campo. Ele afeta esse campo no qual todos nós estamos conectados, gerando assim um padrão vibracional. Por isso, gente, as emoções, elas são tão contagiantes, né? Quantas vezes uma pessoa com aquele sorriso maravilhoso, aquela alegria, ela contagia todo o ambiente que ela está. Assim como outros sentimentos mais negativos, como a tristeza, quando a pessoa está muito triste, muito angustiada, né? Aquilo também traz aquele sentimento pesado para o ambiente. Muitas vezes tem pessoas que elas têm uma energia tão carregada, né? Que quando elas chegam num ambiente, aquele ambiente ele fica pesado, né? Ou ao contrário, a pessoa tem energia muito leve, uma pessoa muito descontraída, aquela energia fluida, sabe? E ela chega no ambiente e causa alegria para todo mundo. Quem nunca teve isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Teve um colega que era muito sisudo, que tinha uma energia muito pesada, e aquele amigo tira férias, por exemplo, e o ambiente fica por vários dias assim, uma leveza só. Quem nunca passou por uma experiência dessa? E ao contrário também, pessoas muito positivas, muito fluidas, que traz todo aquele vigor, toda aquela alegria para o ambiente. Então, gente, tudo está conectado. Por isso, gente, que é muito importante que a gente cuide muito da nossa vibração, da nossa frequência, sempre tentar nos auto-observar e quando chegar aqueles sentimentos ruins, negativos, a gente tentar dissipá-los de alguma forma. Existem técnicas e métodos para que a gente faça isso. Uma delas, a primeira, que eu acho que é a mais importante, seria a auto-observação. Você começar a se observar bastante, observar quais os sentimentos que você sente durante o dia e o que você pode fazer para transmutar esses pensamentos ruins em bons pensamentos.
Porque isso, gente, só vai trazer benefícios para sua vida. Porque quando você está vibrando em coisas negativas, você vai atrair aquilo ali. É como se você fosse uma antena que capta, sabe? Então, o universo ele vai te mandar aquilo que você está emanando. Se você está emanando raiva, ódio, rancor, ele não vai te mandar boas coisas. O universo ele vai te mandar exatamente aquilo que você está emanando. Ele vai te mandar uma energia compatível com aquilo ali. Então ele vai mandar uma frequência baixa para você. E geralmente são coisas desagradáveis que acontecem, né? As forças universais do cosmos, elas têm a vibração do amor, tá? Que é a vibração pura. Jesus, ele emanava amor. Ele, quando veio aqui, qual a mensagem que ele deixou? Para a gente amar uns aos outros. O amor está acima de tudo e é o mais nobre dos sentimentos. Então, quando você está sintonizado com energias nobres, vibrações nobres, que são as vibrações mais altas, essas vibrações que derivam do amor, a gratidão, a bondade, você se conecta com o cosmos, você se conecta realmente com a força divina que existe em tudo. E isso vai te trazer grandes benfeitorias para a sua vida. E os problemas, as dificuldades que você vai passando no seu dia a dia, elas acabam se resolvendo de uma forma mais leve, mais fluida. É por isso, gente, que a fé, o que é a fé? Você acreditar numa coisa com muita força e aquilo de alguma forma se materializar para você. É a força do coração mesmo, da gratidão, sabe? Por isso que a fé remove montanhas, como dizem. O cientista Dr. David Hawkins, ele conseguiu mapear nossas emoções e através disso ele montou uma escala, a escala das emoções. Ele dedicou a sua vida e foram mais de 30 anos de pesquisas acadêmicas, no qual ele foi desenvolvendo esse estudo e ele conseguiu chegar a essa escala. E ele fala uma frase no qual eu gosto muito. Seja apaixonado por Deus, não pelo sistema de crenças. Então tá aí, são as tais crenças limitantes que nos limitam e nos podam tanto o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então eu vou colocar a escala de Hawkins aqui ao lado, que é a escala das emoções. Vejam os sentimentos que trazem uma vibração super baixa. Vejam só, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. Vejam o medo. Vamos pegar o medo e falar um pouco da situação no qual nós estamos passando agora. Se você liga a TV, é o tempo inteiro falando o quê? De vírus, de morte, de doença. Então, gente, tentem fugir desses assuntos, tá? Não é que a doença não exista, a doença tá aí, nós sabemos o que nós temos que fazer para nos cuidar, mas não fiquem sintonizados nessa energia do medo, do pânico, sabe? O problema tá aí, vamos cuidar da nossa vibração. Tem muitas pessoas que estão em depressão profunda, estão completamente em pânico devido a essa situação. Isso tudo gerado pela mídia, né? Porque a mídia ela gera isso o tempo inteiro. Quando não tínhamos esse problema, ela só mostrava o quê? Violência. Elas dão muita ênfase às notícias negativas e às notícias pesadas. Então fujam disso, tá? E você vê que à medida que nós vamos cuidando mais da vibração, nessa escala das emoções, ela vai subindo, né? Então, quando a gente chega em 200 de frequência, 200 Hz, então a gente já entra na coragem. 250 já é neutro, não é nem positivo nem negativo. Aí depois vem a boa vontade, a razão, o amor. Olha o amor, 500 Hz. O amor, a alegria, a paz, até chegar à iluminação, que seria a iluminação espiritual. Já é você ter um padrão de energia muito alto, tipo um Buda. Então essa escala, ela nos ajuda a entender um pouco como que o sentimento, as emoções, como que ela afeta completamente a nossa vida.
Então, gente, as emoções, elas são os mais sofisticados intérpretes da vibração. Então, se você está se sentindo bem, se você está feliz, em bem-estar, está com um sentimento bom, você está vibrando alto. E se você está pensando, está se sentindo mal, no negativo, angustiado, você está vibrando baixo, tá? Esse é o termômetro, tá? É o termômetro muito simples que dá pra gente sentir como que a gente está vibrando. Se você está muito ansioso com uma notícia, com alguma coisa, também você está com uma vibração mais baixa. E existem técnicas, gente, que a gente pode usar no nosso dia a dia para tentar aumentar a nossa vibração. Uma dessas técnicas, que eu fiz até um vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima o link para o vídeo, é uma técnica simples, que é o Ho'oponopono, que você pode fazer quando você tem algum sentimento desagradável. Que o Ho'oponopono, ele limpa memórias negativas e é uma ferramenta simples e eficaz. E também temos a meditação, que a gente pode começar a fazer diariamente, né? Ou tentar fazer quase que todos os dias, nem que seja 5 minutinhos. Depois você vai aumentando o seu tempo para você começar a se acostumar com a meditação, porque a meditação, ela te traz para o aqui e agora, ela baixa a frequência do seu cérebro e você consegue se elevar, tá no momento aqui e agora. É uma ferramenta muito importante, muito eficaz, e é uma sugestão dos grandes mestres, né, que a gente faça a meditação diariamente. E tem várias outras, o yoga, o tai chi chuan, autoobservação. Se começar, eu acho que é a primeira coisa, né, até falei antes, acho que eu não completei, mas quando você começa a se auto-observar, aí você começa a observar que você está com aquele sentimento ruim, você começa a perceber, nossa, eu fiquei praticamente o dia todo com sentimentos ruins. Esse já é um primeiro passo, que você está na fase da identificação. Primeiro você tem que identificar para depois você ter que mudar. Então, a autoobservação ela é muito importante. E depois você adotar ferramentas, né? Que tem várias ferramentas eficazes para que você possa aumentar a sua vibração. Da atração, gente, que é tão comentada, tão falada e tão conhecida e ficou muito famosa depois daquele filme O Segredo, a lei da atração fala justamente isso. O que a gente emana, os nossos pensamentos, as nossas emoções, é aquilo que a gente vai atrair. Então, gente, todo pensamento ele vibra, todo pensamento ele emite um sinal. E todo pensamento ele atrai de volta aquela vibração, aquela frequência que foi emanado. É como eu disse, é como se nós fôssemos anteninhas, entendeu? Que a gente vai captar justamente a frequência que a gente está emanando. Coisas com vibrações semelhantes, elas se atraem. Então, no que você está dando a sua atenção? O que você estiver dando a sua atenção é aquela coisa que vai retornar para você. Temos que ter em mente que existem grandes leis universais que regem todo o cosmos. E uma dessas leis é a lei da vibração. A lei da atração, ela é uma sub-lei dessa grande lei que é a lei da vibração. E ela fala o seguinte, segundo a filosofia hermética: nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Então, gente, a gente tem uma sensação ilusória de que, por exemplo, esse móvel aqui ele está parado. Se a gente pegar um super microscópio e aumentando bastante até chegar ao nível subatômico aqui desse móvel, nós vamos ver que os átomos estão vibrando. A matéria, ela nada mais é do que energia condensada. Então, a gente que está aqui nesse mundo de terceira dimensão, a gente tem a sensação que as coisas elas estão paradas, mas na verdade elas não estão, porque a terceira dimensão ela é uma energia densa, uma frequência muito densa, e nós temos essa sensação que tudo realmente está parado. Nós temos uma força mental infinita, uma força divina dentro de nós, todos nós temos. E como usar essa força? Tentar usar, gente, sempre de uma forma mais elevada, elevando nossa energia
e com a assinatura do amor realmente, e tentando cultivar bons pensamentos, aqueles pensamentos, aquelas energias que derivam do amor, ter gratidão, contemplar as coisas simples que nós temos ao nosso redor. O nosso universo ele é incrível, nós temos uma natureza maravilhosa e a gente tem noção também que todos esses elementais da natureza, eles têm um espírito também, eles têm uma consciência e que tudo faz parte de nós. Como se fala universo, então tudo é uno, nós somos um, né? Que é tão falado, a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente pratica o mal para alguém, nós estamos praticando o mal para nós mesmos. A gente vai trazer esse mal de volta para a gente. Então, quando a gente também exerce a lei da atração, se a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai agir para conseguir aquilo. Por exemplo, eu quero uma promoção no meu trabalho, então eu fico mentalizando aquilo, tentando fazer com que a lei da atração me traga isso. Só que eu não posso pensar em prejudicar colegas, né? Passar por cima de outras pessoas para que eu consiga subir esse degrau na empresa, tá? Porque isso vai me prejudicar, isso mais tarde eu vou colher esse fruto que eu plantei, tá? É outra lei que existe, que é uma lei muito rígida, muito justa, que é outra lei universal que existe, que é a lei da causalidade, ou seja, a lei de causas e efeitos. Como os indianos chamam, é a lei do karma. Então, cuidado com o que você semeia, porque a colheita é certa. Então, gente, para nos elevarmos como pessoas, nós temos que tentar ter uma mente mais cósmica, mais planetária, não uma mente tão individualista como é nos dias de hoje, de pensarmos só em nós, né? Muitas vezes usamos a lei da atração só para pedir coisas materiais para nós mesmos, que é casa, carro, apartamento. Não que isso seja errado, mas não é só isso. A gente viver com conforto, isso é muito bom, né? Com certeza, isso nos ajudará a que a gente evolua também. Mas a gente não pode esquecer que a gente está aqui por um motivo muito maior. Nós estamos aqui para, de alguma forma, auxiliarmos nossos irmãos, auxiliarmos na humanidade, na evolução do planeta. Jesus, com sua grande sabedoria, ele já falava: buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, se torna uma coisa muito fluídica, tá? Você está entrando no fluxo universal. Quando você faz o bem, quando você se compromete em seguir o caminho do bem, isso é o que mais importa, tá? Então, as coisas boas vão acabar acontecendo na sua vida. Então, gente, eu termino o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de fechar esse vídeo com uma frase que eu gosto bastante, do Joseph Campbell, que fala o seguinte: siga o que encha seu coração de alegria, e o universo vai abrir portas onde antes só existiam muros. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês muita paz, muita harmonia, muito amor. Namastê.